Olá, começando mais um Conversa com Lani Menezes. Gente, e esse espaço é seu, para sempre conhecer, sabe? A gente compartilhar experiências de pessoas que têm realmente algo a nos dizer, têm relevância, que pode nos levar a sair de uma situação atual e ir para algo diferenciado. E claro, a gente está falando sempre de empreendedorismo feminino, empoderamento, a gente está falando de questões de saúde física, mental, coisas que vão levar você, mulher, a se autoconhecer, sabe? E também se sentir corajosa a fazer algo novo. E hoje, eu não poderia fechar esse ano sem trazer uma pessoa que tem muito a nos dizer. Apesar de você olhar para ela e achar que ela não tem essa trajetória toda, ela tem. Hoje a minha convidada é a Mariana Fabiani. Ela é simplesmente especialista em conteúdo e posicionamento de marca. Mas não é qualquer marca, não. É uma marca feminina, sempre. Isso. Tudo bom? Oi, muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. É um grande convite para mim. Que bom. Gente, ela é tão doce, é uma delícia essa menina, né? Mas já passando, antes que vocês esqueçam, o que eu preciso? Que vocês vão lá, curtam, se não segue, segue, Lani Menezes, Ilha Notícias, compartilhe. A única coisa que a gente pede para que essas histórias, essas conversas cheguem cada vez mais a mais mulheres. Pode ser que eu e você achem que não tenho o que aprender, mas alguém tem sim. E, na verdade, a gente sempre tem que aprender com as experiências. E nada mais do que a gente já começar entendendo que trajetória maravilhosa, apesar de ser uma jovem menina, né? Porque ela é bem novinha, mas tem uma trajetória bem marcada já pelo trabalho que ela faz. Conta pra gente, Mariana, como é que foi essa ideia de começar essa área? Tinha alguma coisa que você já pensava? Como é que nasceu essa paixão por fazer conteúdo, apesar que eu sei que é muito da sua geração, né? É uma geração jovem que já nasceu aí dentro da comunicação de redes sociais. Mas como é que nasceu essa paixão para fazer conteúdo e falar de posicionamento especificamente de mulheres? Bom, eu acho que como a maioria assim, dos empreendimentos, né, nasceu de uma necessidade. Não nasceu do tipo, nossa, hoje eu quero começar a criar conteúdo para outras marcas e posicionar de fato. Até porque era uma coisa que eu nem sabia que existia isso, né? Mas a partir de uma necessidade que a minha mãe teve com a marca dela, eu comecei a estudar um pouco de marketing digital. Na verdade, a minha trajetória começou quando eu decidi fazer faculdade fora do Brasil. Eu fazia medicina na Argentina. Medicina? Algo completamente diferente do que eu trabalho hoje, né? Tipo, parecia ser um sonho para muitas pessoas, era o meu sonho. Mas quando a gente, de fato, começa a colocar ali na prática mesmo, a gente vê que talvez não era aquilo que a gente desejava de fato, né? E aí, um pouco antes de começar a pandemia, eu voltei para o Brasil de férias, né? Só que logo em seguida começou. E aí eu falei, nossa, eu vou ficar por aqui, porque lá estava tudo parado. Mais seguro, aqui eu tô com a minha família. Lá eu ia ficar sozinha. E aí eu comecei a entender muitas coisas que estavam acontecendo dentro de mim. Eu estava passando por um momento, assim, muito de... Eu preciso compreender de fato o que eu quero. Eu estava lá, mas não estava feliz. E, ao mesmo tempo, aquela insegurança de começar algo do zero, porque eu já estava lá há 2 anos, né? Caramba. Então, foi quando eu dei um basta, assim, de fato, voltei a morar aqui. Comecei um processo de autoconhecimento com um profissional, de fato, e aí foi quando eu entendi que eu precisava recalcular minha rota. Caramba, nesse meio tempo, minha mãe precisava muito de ajuda com a rede social do novo empreendimento dela, que era um espaço de eventos de noiva, e aí eu comecei a estudar. Sebrae, FGV, cursinhos online, assim, gratuitos, né? Comecei a ter mais consciência disso. Mas ainda, de fato, não se falava sobre profissionais dessa área. Então, era uma coisa, tipo, se eu entrar agora, eu vou ser quase que uma das primeiras ali. E era uma coisa muito nova. E aí eu comecei a ajudar ela e, em paralelo, comecei a buscar uma outra fonte de renda, né, de fato. E aí, depois de 2 anos, assim, estudando um pouco, trabalhando com outras coisas, eu decidi que, de fato, eu precisava criar minha marca pessoal. Aí eu tinha um emprego onde eu fazia basicamente o que eu faço hoje, só que para uma empresa, né? E aí eu falei que eu precisava, de fato, tomar um outro rumo, né? Eu não, Deus mesmo, tipo, me chutando, vai. E aí foi quando eu comecei o meu negócio há 2 anos atrás.
E desde cá a gente tem impulsionado aí muitas marcas, criando conteúdos que de fato significa levar mensagens para o mundo. É isso que eu enxergo sobre criação de conteúdo, levar a sua mensagem, levar a sua voz, levar aquilo que você acredita. E posicionando, né, marcas femininas, que é assim, a minha paixão, ver mulheres dominando aquilo que elas de fato são boas, sendo respeitadas, se sentindo realizadas, reconhecidas. E começou a minha trajetória lá nesse início aí, com muitas coisas, assim. Mas quando você começa então pela necessidade de você atender e ajudar sua mãe. Isso. Você começando a estudar, mas que momento que você definiu, não, eu quero um nicho feminino, eu quero só com as mulheres? Por quê? E o quanto você entende que foi da Mariana para essas mulheres? Eu senti, quando eu comecei a trabalhar com digital, eu comecei a trabalhar com restaurantes, hamburguerias, trabalhava muito com a figura masculina também. E eu entendi que eu não me identificava tanto, porque a comunicação é diferente, de fato, né? E aí foi quando eu comecei a pegar algumas clientes mulheres que eu fui entendendo que, nossa, trabalhar com elas aqui é uma coisa muito mais prazerosa do que eu trabalhar com outro público, né? Porque eu consigo falar a mesma língua, a gente consegue se entender. A mulher, ela tem muito dessa questão emocional também, né? Tipo, as coisas para a mulher são muito mais profundas. E eu acredito que construção de marca, posicionamento de marca é algo profundo, né? Porque você tá fazendo algo para marcar a vida de alguém. Então, eu entendi que elas tinham muito mais consciência dessa importância do que de fato o público masculino. E aí foi quando eu decidi de fato transicionar e falar, não, eu só trabalho com mulheres, de fato. Caramba, nossa, gente. Não, eu tô fazendo um monte de perguntas, porque na verdade ela trabalha a minha marca. Né? No momento que eu tomei uma decisão, né, de agregar um trabalho de psicanálise, eu falei, não, eu estou muito envolta de algumas outras áreas, e aí eu fui procurar. E aí encontrei a Mariana e ela tem feito esse trabalho, né? Até nessa consciência, né, que a gente tem. E nesse momento, o que você viu como desafio para você iniciar? Você falou sobre estar muito no início e, de repente, você ser ali uma das pioneiras, e a gente sabe que quando a gente sai à frente, está à frente, a gente tem uma vantagem, né? Mas logo depois aquilo que a gente cria é copiado e a gente já tem que ficar nessa luta, né? De indo sempre pula mais. Mas desafios. Você é muito nova. Hoje, olhando para você, apesar de você já ter, num período, 2 anos de medicina, né? Então a gente já vê aí, não, é uma menina que já vivenciou, vai viver em outro lugar, tem uma experiência de vida. Mas você passa essa jovialidade, essa carinha. Isso foi um desafio? E que outros desafios você pode elencar ou destacar, que você falou, cara, isso eu não imaginava, e para mim foi realmente um grande desafio, até me ajudar em olhar esse segmento ou esse trabalho de outra forma? Eu acho que, assim, no início, um dos grandes desafios que eu tive em questão de poder comunicar o meu valor, o meu trabalho, a transformação que eu poderia gerar, estava muito relacionada à minha imagem também. Porque eu tinha uma imagem bem diferente do que eu tenho hoje, assim. Tinha um cabelo curto, eu era loira. Então, tudo isso acaba que traz mais jovialidade, de fato, do que eu já tinha. Se você falar que não, imagina como era, então. Tipo assim, muito, muito, muito. Então, eu precisei reposicionar a minha imagem também, no sentido de, eu não vou me transformar, mas eu vou aperfeiçoar, eu vou refinar aquilo que eu já tenho, para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Porque a imagem, né, o público, ele só tem 3 segundos para ter uma percepção sobre você. E isso está completamente relacionado à sua imagem, não é o que você fala. As pessoas, para te darem uma oportunidade para você falar de fato, antes você precisa ser reconhecida de forma visual mesmo. Então, eu precisei refinar essa comunicação da minha imagem para poder me inserir mais dentro do mercado. E desafios que eu encontrei ao longo da jornada foram muito relacionados à comparação e ao perfeccionismo, que eu acho que são 2 fatores que influenciam muito a vida de muitas empreendedoras hoje em dia. Principalmente porque o digital, ele o tempo inteiro é uma comunicação, assim, exacerbada, né? É muita informação que você tem. Então, você acaba se comparando demais com outras pessoas, outros resultados, outras marcas. E aí você fica naquele estágio de estagnação,
porque você acha que nada do que você faz é suficiente ou tá bom, né? E ao mesmo tempo também por você ver tantas coisas maravilhosas que as pessoas vão conquistando, vão fazendo, você acaba ficando muito perfeccionista, porque parece que nada tá bom o suficiente. Então eu tive assim esses dois inimigos do empreendedorismo que de fato assim dificultaram muito no início para mim, até que de fato eu pudesse entender quem eu era como marca, o que eu queria representar, quais eram os meus diferenciais, sabe? A construção de um posicionamento de uma marca, ela está muito relacionada ao autoconhecimento, porque precisa fazer sentido para você. Né? O diferencial de uma marca está na sua autenticidade, está na sua originalidade. E é engraçado que você está falando, porque assim, a gente tem esse momento, né? Eu lembro que quando houve a questão da pandemia, né, a gente tomou a decisão de fazer, na verdade, a gente iniciou um trabalho de café, né, café corporativo, e a gente falava muito dentro da Ilha Governador, né? Não eram só mulheres, eram sempre um trabalho que fosse relevante na Ilha Governador. E eu lembro que meu marido falava, eu não. Aí um dia ele falou assim, vai começar semana que vem. Chega, vai começar semana que vem, porque toda vez estava faltando isso, falta aquilo, ainda não sei bem isso. E realmente é o que você falou, né? São essas questões da gente comparar e falar, nossa, será que eu estou pronta para fazer? Né? Eu preciso fazer bem, e às vezes esse bem não chega, a gente está se entupindo de informação, se entupindo de coisa, e a gente não consegue pôr para fora porque a gente acha que ainda não está o suficiente. Né? Então, isso aí eu acho que é bem profundo, gente, que é assim, eu acho que isso são situações que nós vivemos hoje. Né? Muitas vezes a gente acha assim, não, eu já sei fazer alguma coisa, né? Mas não está bom ainda o suficiente. E aí não vou e não começo a arriscar para poder ir caminhando e aprimorando, né, ao caminho, não é isso? Exatamente. Caramba, gente. E aí, nesse percurso, assim, teve duas frases que eu ouvi que me marcaram muito, que foi a primeira, a única pessoa que você pode se comparar é com o seu eu de 2 dias atrás, de 2 meses atrás, de 2 anos atrás. E aquilo que pode ser simples para você, pode ser ouro para o outro. Então, eu comecei a entender que aquilo que para mim parecia muito simples de conhecimento que eu tinha, na verdade, era o que outra pessoa precisava para destravar a vida dela. Para se conhecer. Caramba. E eu também compreendi que eu não podia comparar os meus resultados com uma pessoa que já estava há 5 anos empreendendo, há 10 anos empreendendo. Eu, querendo ou não, eu era uma jovem de 25 anos, então eu estava ali batalhando comigo mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que eu vejo que a maioria se pega nisso. Ela fica estagnada porque ela se compara, porque ela olha para a história dela e não vê nada de relevante, porque ela, de fato, olha para o outro e acha que o outro tem muito mais a oferecer do que ela, mas ela carrega algo único. Eu acho que isso que é interessante, né? Nós, assim, a gente que crê num Deus vivo, a gente sabe que Deus, ele é único e ele nos fez únicos, né? Exato. Então, cada um tem o seu valor. O chato é muitas vezes que a gente quer imitar o outro. A gente quer deixar, de repente, de fazer aquilo que está dentro de nós, do jeito que a gente é, para copiar. Então, por mais que a gente queira fazer conteúdo e posicionamento de marca, não vai ser igual a Mariana, porque ela tem todo um jeito, ela tem aquela maneira, ela tem o jeito de falar, né, o temperamento, tem tudo. E aí, às vezes, a gente quer, não, mas eu gosto daquele jeito, eu quero fazer aquele jeito. E você tem outras coisas. Né? Então, essa comparação, eu achei isso muito forte para a gente ficar sempre atento. Porque é exatamente o que você falou, eu não posso me comparar com o outro. Primeiro que o outro tem uma outra história, o outro tem tudo diferente, né? Eu tenho que olhar para mim. E uma busca que eu acho que é menos dolorida, né? Que é a gente saber o seguinte, se eu estou dando um passo melhor do que o dia anterior, eu estou no caminho certo. Exato. Né? É o que você falou, você não vai se comparar com uma empreendedora ou um empreendedor de 20 anos atrás, né? Que tem lá 20 anos de experiência. Você está trilhando ali, né? Isso é interessante. E essa convivência, Mariana, com essas mulheres, com essas suas clientes, o quanto elas impactaram você? Ai, muito, assim, eu sempre digo que cada cliente, ela chega na minha vida para me ensinar algo, sabe?
Eu tenho muito prazer em ter um relacionamento com os meus clientes, em carregar um carinho muito grande por todas elas, pela sua trajetória. E cada história que eu me conecto, cada valor, né, que a gente de fato compartilha, isso vira algo muito importante. Assim, cada uma delas me ensina algo, sabe? Me ensina mais sobre disciplina, me ensina mais sobre saúde, me ensina mais sobre autoconhecimento, me ensina mais sobre finanças. Então eu vejo que cada nicho que vem dentro dessas prestadoras de serviço vem para moldar algo dentro de mim também, porque eu acredito muito nisso, né, que empreender é uma troca diária, sabe? Se a pessoa tá vindo até você para comprar algo, é porque você tem a solução que ela precisa. Assim como se ela tá vindo até você também, é porque ela tem algo para te ensinar. Tem alguma coisa que ela tem ali e você só em ajudá-la a reconhecer aquilo que ela tem, você também já está aprendendo. Sim, Né? exatamente. Isso é muito interessante. Mas eu queria, a gente então falou do impacto que essas mulheres tiveram em você. E qual o impacto que você quer deixar nessas mulheres que vão passando pela sua vida? Né? Nossa, pergunta forte, hein? Bom, acho que o meu maior objetivo como marca é poder fazer com que elas se sintam realizadas, sabe? É que elas se reconheçam. Porque eu vejo muitas empreendedoras que chegam até mim, elas falam que olham para a marca, olham para o seu perfil e não se reconhecem, não entendem por que fazem isso, não entendem por que construíram algo que não fazia sentido, mas só porque estava funcionando para outra pessoa. Então, meu maior objetivo é fazer com que elas consigam transparecer a sua essência através da sua marca, sabe? Se posicionarem de fato, fazerem e serem relevantes dentro do mercado, mas não só por causa de faturamentos, né, ou dígitos, mas porque, de fato, aquilo que elas carregam pode mudar a vida de alguém, sabe? Eu tenho clientes que conquistaram, não foi só dinheiro, mas foi tempo com a família, sabe? Conquistaram uma realização profissional, conquistaram, de fato, qualidade de vida dentro do que elas fazem. É muito então, legal. esse é o meu impacto, sabe? Para mim, vale muito mais ela falar para mim que hoje ela se sente realizada, que hoje ela, de fato, transparece aquilo que ela quer, que hoje ela comunica a essência dela, que ela está impactando outras mulheres, do que simplesmente ela falar que ela alcançou um certo faturamento. Porque é muito mais do que isso. E eu acho interessante, né, você falando isso, porque quando a gente olha realmente para o homem, é difícil ele entender isso. Exatamente. Porque às vezes, assim, meu marido é muito parceiro, mas às vezes ele fala assim, não, mas isso aí está te dando, que retorno? E às vezes é o retorno, o prazer de saber que eu ali, fazendo um atendimento, consegui, de repente, ajudar aquela pessoa, sabe, a se olhar melhor, sabe, a respirar com uma profundidade da alma, né? Então, às vezes, a preocupação, acho que masculina, é muito nessa questão do prover. Eu acho que ainda está muito enraizada essa questão do prover, de como é que eu vou prover, se isso não está dando retorno financeiro, por que eu estou perdendo esse tempo? Né? E nós, mulheres, temos mais essa relação, né? De deixar um legado. Exatamente. De saber que, olha, qual o legado? E aí eu pergunto para você, qual o legado que, apesar da Mariana ser tão nova, ainda, né, construindo toda uma linda trajetória, como é que você pensa esse legado? Você já pensa nisso? Eu penso muito no meu futuro, assim, acho que é uma das coisas que eu mais penso. É por isso que às vezes eu fico tão ansiosa. Mas eu acredito que, assim, o que eu mais quero fazer é poder impactar vidas, sabe? Não só através do meu trabalho, mas de uma forma de gerar trabalho. Eu acredito muito nisso, sabe? Em gerar algo, uma cultura que de fato proporcione qualidade, que proporcione essência, que proporcione valores. Um dos motivos pelo qual eu larguei o CLT e comecei a empreender foi porque eu queria construir uma empresa que estava baseada nos meus valores e não em valores que eu não acreditava. Então eu acho que parte do legado que eu quero deixar para a próxima geração que vier a partir de mim e para as pessoas que tiverem contato comigo, é que de fato é possível, sabe? É possível você fazer aquilo que te dá prazer, é possível você ser reconhecida de fato, é possível você construir algo que vai marcar você e a sua família, é possível você gerar mais qualidade de vida para quem você ama. Eu acho que é esse legado da possibilidade que muitas das vezes algumas mulheres se limitam, né?
Porque o mundo tenta, às vezes, nos limitar, né? Falando que os nossos sonhos são grandes demais, mas, na verdade, você pode ser uma sonhadora, você pode sonhar, você pode acreditar naquilo, você pode lutar e concretizar. Isso é legal, isso é lindo, né? E como é que você falou de seus valores, como é que você une a visão de Deus na sua vida, no seu trabalho? Porque eu sei que você também é uma mulher que tem muita fé, Sim. crê em Deus. Como é que você faz essa junção? Porque a gente ainda também se depara em alguns momentos, né? E aí eu até quero um pouco da sua opinião, que você vive essas redes sociais direto, nessa linha como estar por trás ali. Muitas vezes as pessoas falam, mas não se mistura. Na verdade, eu vejo Deus o tempo todo, né? Em tudo. Sim. E como é que você traz essa presença para o seu negócio? Antes de tudo, né, tudo que eu faço eu busco de fato consagrar a Deus, assim. E isso acontece também com as minhas clientes, no sentido de, quanto mais eu comunico os meus valores, até mesmo dentro do cristianismo, mais eu atraio esse público também, porque as pessoas, elas se identificam, né? Semelhante atrai semelhante. Então, isso é um dos pontos. E dentro da minha empresa, toda a comunicação que eu tenho com as minhas clientes, a forma como eu atendo, respeitosa, empática. Sempre quando eu busco proporcionar isso, eu busco levar Deus através dessa comunicação também. E que são coisas que eu vejo que hoje faltam muito no mercado. Eu vejo que as pessoas estão tão preocupadas com números que elas se tornam, às vezes, ríspidas, né? Tipo assim, eu só quero resultado. Eu não quero saber como você tá. Então, isso é uma coisa que eu me importo muito, sabe? Me colocar no lugar da cliente, de fato, entender que aquele momento talvez para ela não seja tão bom. Então, a gente vai buscar uma outra forma de atingir os objetivos dela, que naquele momento ela não consiga daquela outra forma. Então, são maneiras que eu comunico Deus também nesse sentido. E, obviamente, dentro do percurso, eu já me deparei com clientes que não faziam coisas que, de fato, iam contra os meus valores como marca. E eu não aceitei clientes assim. Eu já cheguei ao momento de demitir cliente, porque ela não tinha mais o mesmo valor que eu carregava. Então, assim, são decisões que também, ao longo do tempo, você precisa tomar, né? É porque aí você acaba começando... Se você tem os valores estabelecidos, e se algum cliente seu vai contra aquilo ali, é como se você tivesse, na verdade, se violentando a cada vez que você fosse atuar com aquele cliente. Exatamente. Porque não fica mais uma comunicação, um relacionamento prazeroso. Porque quando você tem um cliente, você tem um relacionamento com ele. Então, não tem como você se forçar a isso, de fato. Então, assim, são decisões também que ao longo do percurso você tem que ir tomando, né? Para mim, vale muito mais a minha alma, aquilo que eu acredito, do que um faturamento no mês. Então, assim, quanto mais você tenha consciência disso, né, sendo cristão também, a gente também tem a consciência de que Deus provê, sabe? Ele sempre provê. Então, eu não preciso negligenciar algo. É isso que eu ia pensar, se preocupar em situações que você fala assim, de repente, eu vou fazer isso aqui porque isso vai me dar retorno. Mas será se fazendo isso, que vai te dar retorno, você não está indo contra aquilo que Deus... Sabe? E aí dá vontade de falar assim, não, tá indo contra, então eu prefiro abrir mão. Né? É engraçado a gente falar disso, gente, assim, até para uma pessoa jovem, porque às vezes as pessoas falam assim, mas em tudo se leva a Deus. Eu acho que sim, porque isso vai fazer com que você tenha um comportamento digno. Você vai entregar aquilo que tu prometeu. Porque você antes de ser a pessoa, você tem uma outra responsabilidade. A tua palavra, né, em relação a Deus. Eu acho isso muito legal. E aí, saindo já um pouquinho dessa história, trajetória, forma de você ver as coisas, falando de conteúdo. Como a gente pode definir um bom conteúdo nas redes sociais? Um bom conteúdo, ele sempre tem uma intencionalidade, né? Essa palavra, gente, ela sempre me perturba. Mas essa é uma palavra muito importante em tudo. Intencionalidade. Bom, eu acredito que um bom conteúdo, ele sempre tem intencionalidade, né? Então, você precisa entender com quem você está falando, com quem você quer falar, o que você quer falar e o que você quer gerar naquela pessoa. Então, eu preciso entender quem é o meu público. Hoje, o meu público são mulheres. Mulheres de 25 a 45 anos. A maioria delas mãe, ou talvez não é mãe. Eu preciso entender quais são as dores que ela tem hoje. Ela precisa posicionar a marca dela, mas ela não sabe como. Eu preciso entender quais são os desejos que ela tem. Ela quer mais tempo com a família,
ela quer crescer uma marca que seja de fato independente, uma marca lucrativa, uma marca reconhecida. Eu preciso entender o sentimento que eu quero gerar. Se eu quero gerar um sentimento de, talvez um sentimento focado no que eu estou fazendo, sabe? Elevar o nível de consciência dela. Então, é isso. Um conteúdo bom é um conteúdo que ele tem intencionalidade por trás. Porque não adianta nada eu seguir uma modinha de um conteúdo se não faz sentido para o público que eu tenho. Se não faz sentido para a persona que eu estou buscando atrair. Então, por exemplo, se eu tenho uma cliente que ela fala sobre finanças, de construção de patrimônio, eu não vou construir um conteúdo focado num jovem de 21 anos que ele quer curtir a vida, né? Ou que tem uma renda abaixo de 5 mil reais, de 10 mil reais. Eu preciso focar, eu preciso ser intencional. Eu preciso entender qual é a renda que esse público tem, aonde esse público está, as aspirações que ele tem, para que, de fato, esse conteúdo Tenha seja um uma bom conexão conteúdo. com aquilo ali, né? Exatamente. Isso é bem interessante, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, assim, pack de não sei o quê. Pack de não sei o quê. Né? Pack de nicho tal. Pack de nicho tal. Como é que tá? Aí tu vai botar as mesmas caras, os mesmos jeitos. Eu não quero dizer que isso não funcione. Talvez funcione para alguma coisa. Né? Mas isso não vai chegar onde você quer, né? Com aquilo que a tal da intencionalidade, né? Onde é que você quer chegar? Se você está pegando algo que já está pronto, foi feito, sem nenhuma intencionalidade, como tu vai pegar isso aí e colocar no teu processo? Exatamente. Né? Então, eu vejo muito isso. Outra coisa que eu queria ver a sua opinião é o que eu vejo. Muitas vezes, as pessoas começam a criar alguma coisa, alguma marca, e daqui a pouco as pessoas trazem influencers. Mas eu vejo que você olhar a história dessa influencer, ela conflita com aquilo que está sendo apresentado. Sim. Não é assim, a gente não tem que se ter um pouco mais de visão, ou de preocupação, ou de intencionalidade, na hora que se busca alguém que vai falar sobre a tua própria marca? Sim, com certeza. É porque muitas das marcas hoje, elas visam só números, né? Então, eu quero número de seguidores, eu quero número de pessoas no meu site, mas qual é o número, de fato, dos carrinhos que fecham? Qual é o número das suas vendas? Porque vale muito mais você ter 1.000 seguidores dentro do seu perfil qualificados e dispostos a comprar de você do que 10 mil seguidores que só estão ali para te dar curtidas. Eu acho que é isso. Mexer com o ego, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que as pessoas hoje em dia também elas estão muito voltadas para essas métricas de vaidade. Muitas curtidas no post, muitos comentários, muitos compartilhamentos. E não é isso, de fato, que gera venda expressiva. Porque a pessoa que ela quer comprar de você, sinceramente, a maioria dos meus clientes que querem comprar de mim, elas não ficam olhando meu perfil o tempo inteiro. Elas olham por 5 minutos, me mandam mensagem e querem fechar. Houve a conexão, houve a Exato. empatia, é aquilo ali que vai desenvolver. Exatamente, porque eu já convenci ela, sabe? Mas muitas das pessoas, elas querem olhar mais para esses números, essas falsas métricas aí de vaidade, do que, de fato, construir algo sólido que vai gerar aquilo que elas desejam, que são as vendas no final. Eu tô rindo aqui, que eu tô lembrando, gente, de uma pessoa, né? Não vou expressar, mas essa pessoa tem, assim, todo um comportamento sério, tem todo um trabalho de responsabilidade. E aí teve aquele modismo das dancinhas. Ai, sim. Gente, quando eu olhei, eu falei, isso aí não cria. Aí, assim, para mim, eu falei assim, gente, que decepção, porque eu sei que a pessoa não é assim. Tá entrando numa onda para fazer parte da dancinha. Então, ficou mais ridículo do que favorável ao perfil dessa pessoa. Então, eu acho que é isso que é um pouco quando a gente... tô querendo expandir um pouco nosso assunto, que você possa me ajudar até mais. Quando a gente procura você para fazer um trabalho, você vai olhar esse contexto todo, porque você vai falar só, isso não tem a ver com você. Com né? certeza. Essa questão aqui não faz parte. O que você realmente quer é isso aqui, porque você faz como se fosse uma pesquisa mesmo, de autoconhecimento ali, né? Você faz a pessoa aflorar todo aquilo que você quer ter como retorno, mas você faz essa pessoa aflorar isso, né? Com as suas perguntas que sejam lá balizadoras do teu processo, mas, né,
quais são os seus valores, qual é a sua missão, onde é que você quer chegar. Você está fazendo, na verdade, esse cliente pesquisar dentro de si tudo isso. Exatamente. Né? Para trazer para você, para que você também tenha um conhecimento, mas mais para que essa pessoa saiba realmente o caminho que ela quer tomar. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas não se reconhecem na sua marca porque elas acabam indo por caminhos de fórmulas prontas, como eu chamo, né? Então, a dancinha, ela foi uma fórmula pronta por muito tempo para te gerar engajamento. Mas se aquilo não faz sentido para você, para sua personalidade, para o seu público, é insustentável a longo prazo. Porque você olha, você não se reconhece, você sente vergonha, você fica insegura, você fica estagnada, frustrada. Porque você só vai seguir aquelas modas, aquelas tendências, e você vai estar sempre naquele ciclo vicioso, tipo assim, de replicar aquilo que está em alta. Nossa. E nunca você vai estar disposto, de fato, a olhar para si e criar algo, né? Algo, de fato, é a partir daquilo que você acredita. Então, dentro do processo de posicionamento da marca mesmo, a primeira coisa que eu faço é fazer com que a cliente ela se olhe para dentro. Ela entender aquilo que ela quer transmitir. Porque aquilo que faz sentido para ela vai fazer sentido para a marca dela também. E, consequentemente, ela vai poder construir um caminho que ele é feito sobre uma rocha. Sabe, eu vejo que essas marcas que seguem tendências, elas constroem a sua casinha na areia. Na areia, qualquer vento que vem leva. Porque elas não têm personalidade. Elas não ficam, de fato. As marcas hoje que se destacam são marcas que têm personalidade. Que elas mostram a sua diferença através daquilo que elas acreditam, sabe? Da originalidade que elas carregam. O perfil do teu trabalho, ele acaba absorvendo mais a questão de serviço ou produto? Serviços. Hoje eu trabalho só com mulheres prestadoras de serviços ou infoprodutoras, que elas têm um produto no digital. Eu não trabalho com produtos físicos, porque eu entendi também que por mais que eu goste muito desse universo também de produtos, né, acaba que as estratégias de vendas são bem diferentes. Se você tem um ponto físico e se você tem algo online. Então, assim, os recursos para você atrair um cliente são diferentes. E eu acredito que a gente precisa, de fato, se tornar especialista numa área para que a gente consiga gerar valor, gerar resultado. Senão você fica muito abrangente. Parece que você fala com todo mundo, no final você não fala com ninguém. A gente, você me lembra muito um período. A gente vivenciou um período de especializações, depois a gente vivenciou e vivencia ainda um período de generalização. Então, praticamente, aquele profissional sabe várias coisas. Mas a gente começou a ter essa perda no mercado. E aí a gente volta de novo para a especialização. Mais ou menos isso que você está falando, assim, vale a pena você fazer bem feito aquilo que você faz, e bem feito e conhecido, para que você possa até mudar mais adiante ou agregar mais alguma coisa, né? E aí bate um pouco naquilo quando a gente conversou para fazer o próprio processo da psicanálise da minha área, porque assim, eu também tomei a decisão de falar só com mulheres. Né? Aí outro dia uma cliente falou assim, mas eu queria te indicar o meu sobrinho, que eu acho que é interessante para você. Eu falei, não, mas por que você não quer fazer? Não é a minha área, eu consigo te indicar profissionais homens que vão fazer tão melhor do que eu. E eu quero continuar fazendo o melhor para as mulheres. Sim. Né? E acho que isso vem muito da quando você sabe quem você é. Porque o próprio mercado, ele vai acabar querendo te impor outra coisa. Aí, se você estiver só na questão financeira, você pode ceder aquilo. E você acaba não fazendo nem bem feito aquilo que você queria e não conquistando uma área nova. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso vem muito de você se conhecer. Claro. Né? Saber mesmo quem você é. E me conta, olhando esse mercado que a gente está vivenciando, hoje a velocidade é muito grande, né, Marina? Sim. Mariana, é muita coisa. Assim, tu pisca o olho, mudou, é coisa nova, oportunidade, formas diferentes. Olhando pela tua experiência, a gente está vivendo um momento de mercado nas redes sociais. Como é que a gente pode olhar a tendência? É cada vez mais nesse segmento? Cada vez mais essa questão mais intimista de cada um? Como é que você definiria a tendência hoje, no seu olhar, desse mercado de redes sociais para esses negócios? Eu acredito que uma grande tendência e que nunca vai sair de moda de fato é você entender o seu cliente. Então, quanto mais você entende o seu cliente, mais você consegue dar aquilo que ele quer. E mais você tem os resultados que você deseja.
né? Eu vejo que hoje um grande problema das marcas é não olhar para o cliente, não ouvir o cliente. Então, uma das maiores tendências, de fato, é a gente olhar mais para o nosso cliente, entender que os produtos que nós devemos ter são produtos baseados na dor do nosso cliente. Então, cada produto que você tem hoje, ele precisa solucionar uma dor distinta. Eu também acredito muito nessa questão de que mais vai se falar sobre essa questão dessa criatividade, dessa autenticidade, de profissionais que se destacam de fato em algo, sabe? Essa questão de você ser específico, isso é muito importante, porque algo só se torna caro a partir do momento que não te dá resultado. Então, quanto mais os clientes eles desejam resultado, mais eles vão buscar um profissional que seja específico naquilo. Então, busque se especializar em algo específico. Não apenas num segmento, né? Mas num público específico também. Porque isso vai te dar um retorno muito maior. Então, eu vejo que isso é algo que as pessoas precisam estar mais atentas, né? De fato. Você acredita também que essa questão o impacto, né? Assim, qual o impacto social que você consegue ver quando você trabalha essa marca feminina? A gente começa a ter um impacto maior social nessas mulheres, assim, essas mulheres conseguem ser mais empoderadas, elas conseguem se libertar mais. Essa busca, né, do negócio que representa a própria mulher, ela dá a ela esse impacto social? Dá, gera muito mais segurança, né? Porque quando você não se reconhece, quando você não entende aquilo que você quer, o que faz sentido pra você, você fica insegura. Você fica insegura para falar na frente de uma câmera, você fica insegura para passar sua proposta para o seu cliente, você acha que o teu preço não condiz de fato com aquilo que você é, você fica insegura para poder tirar umas fotos profissionais, porque você não entende que faz sentido para você. Então, a partir do momento que você compreende de fato aquilo que você quer comunicar, isso te gera segurança, sabe? Você para de se ver como algo imaturo e começa a se ver de fato com a profissional que você é. Você se enxerga no espelho e você diz, cara, é isso, sabe? Eu tô aqui pra fazer o meu melhor, eu sou essa, eu me especializei pra isso, eu tenho capacidade suficiente disso. Então você acaba transmitindo muito mais autoridade. Porque a segurança, ela traz isso. Ela gera em você autoridade. E aí essa pessoa consegue realmente passar essa autoridade, né? Tem aguinha ainda para você? Tem. Pode deixar ela beber, né, gente? A água, porque ela também gosta de falar igual a mim, né? Isso é bom, né? Isso é ótimo. Você pediu para eu te ajudar. Isso é ótimo. Vamos lá. Me conta, e agora? A gente tem vivido esse momento, esse boom, né, da inteligência artificial. Aí você vê aí o ChatGPT, né? Respondendo coisas, falando sobre coisas. Você olhando isso pode se tornar uma ferramenta, ou é uma ferramenta positiva para você, que já desenvolve conteúdo, ou não é um concorrente, ou não, Lani, é um perigo se a pessoa não tiver o conhecimento. Como é que você vê esse ambiente? Eu vejo que essa inteligência artificial hoje é um aliado, mas ela não é o ponto principal. Porque a inteligência artificial nenhuma, de fato, vai poder entender o teu cliente como você entende. Vai poder entender o que você quer como você entende. Porque não é você. Então, eu vejo que as pessoas podem utilizar, sim, como uma ferramenta de rapidez, de informação, né? Então, brainstorms, ideias, né? De fato, isso é bem interessante. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser a tua verdade absoluta sobre algo. Porque a tua verdade mesmo precisa ser você e o seu cliente. É sempre assim. Você, seu cliente e o mercado. O que o mercado está falando hoje? O que o teu cliente está falando hoje? O que você quer representar? Então, ele vai vir como um aliado, né, uma ferramenta, de fato, para te proporcionar mais agilidade em algumas tomadas de decisão, né, algumas informações que você precisa, mas não é o principal. Mas é assim, eu acho interessante a gente pensar nisso, porque assim, muitas pessoas vão achar que, não, eu vou fazer
por que eu estou falando? A gente, outro dia, estava discutindo uma questão que deu na televisão sobre uma terapeuta que não era terapeuta ocupacional, né? Ela, no final das contas, tinha aí um perfil que ela dizia que era fisioterapeuta e que era terapeuta ocupacional e era para atender crianças com autismo. Olha a seriedade. E no final se descobriu que o diploma era falso, não existia, né? Não tinha isso. Então, eu fico muito preocupada quando a gente olha essas questões, assim, facilidade de criação de conteúdo, de fala, de, sei lá, palestra, disso, daquilo, mas nada pode ser superior a você ter um tete-a-tete com essa pessoa para você perceber essa profundidade. Porque senão a gente também pode ser rápido enganado. Né? Eu acho que é muito do que você falou. Eu acho que é essa cultura do fast food, né? Do rápido. Né? Tudo tem que ser para ontem, imediato agora. Então, essa é uma ferramenta que te possibilita isso, né? Só que se você, de fato, quer construir um legado, você quer construir uma marca a longo prazo, você não pode tomar decisões pautadas apenas no agora. Sabe, precisa ser pensado a longo prazo. Então, não é uma simples ferramenta que vai te dar uma resposta rápida que vai fazer com que você decida algo super importante dentro da sua marca ou crie um conteúdo relevante, de fato. Porque você precisa ter a consciência, você precisa revisar, você precisa entender se faz sentido, né? Eu vejo isso até no sentido dessa questão, né? De você ser, você está ali colocando conteúdo, aí você vai fazer a pesquisa por um profissional, olhando só os conteúdos. Mas você também tem um momento que você tem que falar com essa pessoa. Exato. Para saber se essa pessoa está alinhada com aquilo mesmo que ela está escrevendo. Sim, com certeza. Porque daqui a pouco você está ali lendo, vendo, só conversando com uma inteligência artificial. E aí quando a pessoa aparece na sua frente, ela sabe menos do que você. E você é uma coisa na internet, pessoalmente é outra, né? É outra, né? Por isso que você fala muito dessa questão da imagem também estar alinhado com aquilo coerente. Que você quer representar. Né? A comunicação da sua marca, ela tem que ser coerente e constante. Então, assim, se a pessoa me vê aqui agora e ela abrir o meu Instagram, ela tem que ter a mesma percepção. Eu preciso criar algo que seja constante de fato, né? Por isso que você vê, as marcas hoje que dão certo no digital, elas criam algo de forma constante, algo repetitivo mesmo, porque precisa ficar marcado na memória, né? Então, assim, o slogan, uma tipografia, uma paleta de cor, você tem que criar algo que seja de forma constante, para que você gere essa percepção nas pessoas. Isso é interessante. Bom, e dicas? Que dicas você pode liberar aí para essas mulheres toda que vão assistir, essas mulheres que estão querendo abrir seu negócio, que já estão com seu negócio, né? Conta pra gente um pouquinho dessas. Que dicas assim, olha, você não pode deixar de ver isso, pensar isso, para que elas possam começar a se ver dentro daquilo que elas estão querendo criar. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria seria: não seja perfeccionista e não se compare. Tipo, pega isso, coloca de lado e só começa. Eu acho que o que falta para a maioria das mulheres começarem a empreender é simplesmente começar. Empreender. É começar. Nossa. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. O segundo ponto é: o seu cliente não vai estar disposto a investir em você se você não estiver disposto a investir na sua marca. Então, as pessoas, elas sempre olham os nossos investimentos de fato, né? Então, se você investe em conhecimento, mostre que você investe em conhecimento. Se você investe em imagem, mostre que você conhece imagem. Mas, de fato, mostre, invista. Isso é muito importante, porque eu acho que o conhecimento, ele é uma fonte inesgotável e a gente sempre precisa estar se atualizando, de fato. E essa busca, né? Como é que a gente acha você, como é que eu vou achar? Eu tô querendo começar, como é que eu não sei o que eu quero criar, vale a pena já começar a conversar com você? Ou não, eu já pensei naquilo que eu quero criar e aí eu te procuro. Como é que você orienta primeiro?
Bom, se você quer posicionar a sua marca, que você quer de fato criar algo único, que transpareça a sua essência e seja relevante mesmo no mercado, você não precisa ter grandes ideias, não precisa já ter construído algo. O meu objetivo com a consultoria, de fato, né, é fazer com que você construa algo desde o início, porque eu acho que quanto antes você tiver clareza sobre o seu posicionamento, mais você vai ser assertivo nos seus resultados, né? Porque você não vai precisar ficar andando por vários caminhos. Você já vai saber o que faz sentido para você e você vai seguir aquela rota. Então, não espere, comece antes com o seu posicionamento. Um erro que eu vejo muito também as marcas cometendo é esperarem estar grandes para se posicionarem. Só que, na verdade, você precisa se posicionar desde o início, para que você já demonstre grandeza desde o início. E isso é o que diferencia, né, marcas que de fato têm resultados de marcas que não têm. É quando você já olha desde o início para o seu posicionamento. Porque o posicionamento é o lugar que você quer ocupar na mente do seu cliente. Então, se você não se posiciona, você ocupa qualquer lugar. E a falta de posicionamento já é um posicionamento também. E você transparece isso, né? As pessoas percebem isso de fato. Uma marca que se posiciona de uma marca que não se posiciona. Então, não espere ser grande. Esse é o primeiro ponto para você de fato se diferenciar. E como é que a gente te acha? Como é que, se a gente quiser pensar, conversar com a profissional, como é que a gente faz? Bom, para me achar, eu tô no Instagram, Mariana Fabiani, _, e lá você vai poder acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, me conhecer um pouquinho mais e também conversar comigo. Gente, olha, eu adoro, porque assim, ela fez, por mais que a gente já trabalhe fazendo algumas coisas, quando a gente é conduzida, né, através de uma profissional que vai fazendo algumas perguntas, vai pedindo para a gente olhar para a gente, é como se a gente falasse, cara, mas eu sei, né? Faz a pergunta no primeiro momento, mas eu sei quem sou eu. Aí, conforme ela vai conduzindo, a gente fala assim, caramba, não, olha aqui, eu preciso botar mais isso. É tão gostoso quando chega no resultado final, né? É muito legal. Não é fácil, não. Eu não achei fácil. Porque é exatamente isso. A gente falar de nós mesmos, a gente conseguir não querer, de repente, ceder um pouquinho para um lado ou para o outro, é difícil, né? E ela vem com essa visão de, tá, mas você tinha falado sobre isso aqui, isso que você está dizendo, conflito. Então, ela vai trazendo muito isso para a nossa reflexão. Não, então, por isso que eu digo que não é fácil, porque a gente tem que realmente entender quem a gente quer ser, está sendo e quer passar, né? E esse trabalho eu fiz com ela, tenho feito, né? A gente fez um primeiro momento de trabalho, a gente já está no segundo, né? Que é super legal. Mas agora eu queria que você deixasse sua mensagem para as mulheres, e principalmente esse final de ano. A gente tem um monte de coisinhas de Natal, né? As pessoas vão falando de Natal. Mas aí, apesar da grande dica que você já deu, que mensagem você poderia levar para essas pessoas que nem chegaram ainda nas redes sociais, mas que pensam em alguma coisa? E eu vejo a tua trajetória, né? Você entrou para uma faculdade de medicina e a gente hoje vê você fazendo uma outra coisa. Né? A gente sabe que medicina salva vidas, seja lá em qual área. Você salva negócios. Né? Interessante isso. Mas qual mensagem você deixa para essas mulheres que pensam, que acham que podem, mas ainda não teve esse primeiro contato com nada? Eu acredito que você não precisa esperar um novo ano para começar algo novo na sua vida, sabe? Basta uma decisão. Então, quando eu comecei a empreender, Deus me deu um versículo que era em Jeremias, que Jeremias falava assim, Deus, mas eu não sei falar. Né? E aí Deus falava para ele, quem te chamou fui eu vou colocar as palavras na sua boca. Então, muitas das vezes você pode se achar incapaz em certos pontos, né? Talvez achar que você não tem habilidade suficiente, mas é Ele que te sustenta ao longo do processo a partir do momento que você dá o primeiro passo. Então, basta você querer começar e as coisas começam a fluir. Então, esteja em movimento. É isso que é o importante. Quer deixar seu Feliz Natal? Gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, próspero Ano Novo. Que seja um ano repleto de realizações, né? Para todos nós. E que vocês ainda vão ver bastante trabalho em conjunto aqui. Com certeza. Mariana, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua conversa.
é muito gostoso. A gente vê muita maturidade, né? Isso é gostoso. Apesar do que eu falo, porque realmente eu acho ela uma menina, né? Uma menina linda, né? Nova, mas que tem muita responsabilidade no que faz, tem muita responsabilidade, muita essência, né? Naquilo que você está falando, né? Então, eu quero te parabenizar muito por o seu trabalho, que você possa cada vez mais aí trilhando também esse caminho de sucesso, né? E que muitas mulheres consigam entender o teu papel na vida delas e que possam buscar antes que quebrem, né? Que eu acho que é isso que é interessante. Exato. Como você falou, não espere chegar a um ponto que você acha que é possível. Na verdade, é possível, né? A gente contratar uma profissional que possa falar de posicionamento, possa gerar conteúdo, se for o caso, mas que possa nos ajudar a achar o nosso rumo. Então, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por essa conversa gostosa. Né? Quero vir mais vezes. Opa, vai ter mais coisa. Gente, chegou o final. E aí eu já quero também, né, aproveitando, desejando Feliz Natal, Ano Novo, aproveitando esse gancho da Mariana aqui que ela falou, que a gente possa não esperar o ano para mudar, que a gente possa tomar decisões hoje já, sabe? Basta uma decisão para que algo aconteça de novo. Né? Aqui a gente fala, não adianta achar que vai acontecer algo novo fazendo as mesmas coisas todos os dias. Exato. Tem coisas novas, sabe? Ouse fazer algo novo na sua vida. Então, desejo um Feliz Natal, um Ano Novo, tudo de bom, muita paz e saúde. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. E beijo pra vocês. Tchau.